Olá, meu nome é Lucas e seja bem-vindo a P vs NP. Nesse vídeo, vou resolver o problema soma da primeira fase da OBEI 2019, modalidade Programação nível 2. Vamos começar lendo o enunciado. Temos uma sequência de n quadrados desenhados lado a lado. Cada quadrado possui um número natural anotado dentro dele. Dados a sequência dos n quadrados e um valor k, quantos retângulos distintos existem cuja soma dos números dentro do retângulo é exatamente igual a k? Por exemplo, a figura mostra uma sequência de n é igual a 10 quadrados, para o qual existem 5 retângulos cuja soma dos números é igual a k igual a 4. Ele mostra aqui então. E agora vamos para a entrada. A primeira linha da entrada contém dois números n e k representando o número de quadrados na sequência e o valor da soma desejada. A segunda linha da entrada contém n números naturais xi para 1 menor ou igual a i menor ou igual a n, indicando a sequência de números anotados dentro dos quadrados. E finalmente a saída. Seu programa deve imprimir uma linha contendo um número inteiro representando quantos retângulos existem na sequência cuja soma é igual a k. Ele dá algumas restrições e uma dica que eu acho bem útil. Ele fala que para uma subtarefa, o inteiro da saída pode não caber em 32 bits. Com isso teremos que arranjar uma outra estrutura de dado fora o int para guardar nossa resposta. E aqui ele nos dá alguns exemplos. Esse exercício é um clássico de programação dinâmica. Com isso, vou começar a implementação e depois vou explicar a nossa estratégia. Primeira coisa que eu vou fazer é incluir a biblioteca de entrada. Em seguida, namespace std. Função main. Os inteiros n e k. N o tamanho da sequência e k o valor da soma desejada. Em seguida, eu leio cada um desses valores. E por fim, eu vou declarar um array aqui em cima, chamado lista, com 501.000 posições. Porque ele fala que o número máximo de elementos que a lista pode ter é 500.000. Com isso eu vou dar uma arredondada para guardar tudo. E agora eu começo a leitura. E começa do 1 e vai até n e vai incrementando 1. E a partir disso, eu leio o elemento da lista. Ok, já temos a lista. E agora vamos declarar uma variável resposta também, que vai começar com 0. Por fim, a gente vai mostrar a resposta. Printf, porcentagem de barra n, resposta. E agora vem a parte da programação dinâmica. Vamos criar uma função que chama dp. Int dp. E como que a gente vai analisar esse problema? Tem três coisas que a gente precisa saber na minha estratégia. O início do retângulo, a primeira coordenada dele. Aqui é no 2, por exemplo, nesses três exemplos é no 2 e aqui é no 4. Além disso, na minha estratégia, o outro estado vai ser o fim do retângulo que estamos analisando. Nesse caso é o 1, nesse caso é o 0, nesse caso também é o 0. E nesse caso, o fim é igual ao início, que é nesse elemento 4. E além disso, o terceiro estado da minha função da programação dinâmica vai ser a soma que eu tenho até então no retângulo. Com isso, vou começar a implementação para ver se você entende. Eu vou ter aqui o início, ini, int fim e a soma até então. Porém, a vantagem da gente usar a programação dinâmica é o fato da gente evitar recálculos desnecessários. Com isso, eu vou declarar uma matriz que vai representar o estado de início e fim, guardando a soma no elemento da matriz. Vou chamar de tab aqui, que vai guardar 501.000 por 501.000, que esse é o valor máximo tamanho máximo do array que a gente pode ter. E também eu vou fazer um outro laço aqui para inicializar essa tabela. Com isso, j é igual a 1, j tem que ser menor ou igual a n também, e j mais mais.
E eu vou falar que cada posição dessa tabela, tab e j, vai começar com menos 1. Porque no início a gente não sabe a soma do início até o fim. E essa tabela servirá para evitar o recálculo desnecessário. E no começo do problema, a gente vai começar da posição inicial, que é a posição 1. O fim também vai ser essa posição, que é, portanto, 1. E a gente não sabe ainda qual que é o primeiro elemento. Então a soma é 0. Essa vai ser a nossa primeira chamada. E a partir daqui é só mudar essa função. Qual que é a primeira coisa que a gente vê em programação dinâmica? Se a gente justamente já passou por esse estado. Com isso, se tab e in fim for diferente de menos 1, isso quer dizer que a gente já passou por aqui antes. Com isso, a gente apenas retorna. E agora, a gente precisa ver se o início e o fim estão dentro dos limites. Com isso, eu vou precisar deixar esse nik para cá também. Eu vou precisar conferir se in é maior do que n ou se fim é maior do que n. Para a gente não passar, para a nossa função não passar do número de elementos da sequência. A gente também retorna. A gente apenas acaba com a execução. E agora a nossa próxima condição vai ser se a nossa soma atual já passou da soma desejada. Se a soma for maior do que o k, primeiro, a gente fala que o nosso início e o fim é 0. E o que eu vou guardar nessa tab? Eu vou guardar para um início e para um fim se esse retângulo contém a soma que eu desejo. Com isso, se a soma tiver passado, o in e o fim não tem a soma que eu desejo. Com isso, eu coloco um 0 aqui. Além disso, eu paro com a execução da função. E agora, finalmente, eu somo o que eu já tinha antes com o elemento que eu estou vendo no fim agora. Então, eu somo... eu adiciono o valor da lista fim na soma. Para eu justamente incluir o último elemento que eu estou observando. E por fim, se essa soma for igual à soma que eu desejo, for igual a k, o que acontece? Essa soma, eu estou interessado nela. Portanto, tab in fim é igual a 1, isto é, eu alcancei uma resposta. E, além disso, eu incremento 1 na nossa resposta final. E agora praticamente já acabamos, porque agora é apenas necessário continuar a recursão. Então, por exemplo, para este retângulo aqui que eu estou analisando, o 20011, para continuar analisando, eu tenho duas opções. Ou eu começo um retângulo novo a partir do 0. Com isso, o nosso in vai ser igual ao fim mais 1, e o nosso fim vai ser igual ao fim mais 1 também, anterior. Ou eu aproveito esse retângulo que eu estou utilizando e vou aumentando ele. Então, ao invés dele acabar no 1, ele acaba no 0. E é essa o fim da nossa recursão. Eu chamo dp para in fim mais 1 e a soma. Ou eu chamo dp para in mais 1 fim mais 1. E como a gente está apagando praticamente esse retângulo, a soma começa no 0. E agora sim, a gente praticamente acabou. Mas tem aquele detalhe interessante que a prova nos avisou. Ele nos disse que não necessariamente vai caber em um inteiro. Com isso, eu vou usar o unsigned long int. Ah, aqui corrigindo um erro. Isso aqui não é um int, é um void porque nossa função não retorna nada. E agora, ao invés de soma ser um int, vai ser um unsigned long. E agora, a nossa tabela vai ser um desse também. A nossa resposta também vai ter que guardar um valor desse. E por fim, ao invés de a gente colocar a porcentagem D, que é para o inteiro, a gente coloca a porcentagem U, que é para esse tipo de estrutura. E agora só nos resta testar o nosso código. E temos algum problema aqui. Vou ver o que é. Ah, já vi o erro. O meu erro, na verdade, foi colocar fim mais 1 aqui, mas na verdade é in mais 1. Porque eu não quero pular para
Por exemplo, no caso desse retângulo, eu não quero pular pro 0, 0. Eu quero pular para esse 0 aqui. Começando um novo retângulo a partir dele. Agora, vamos finalmente testar. Encontrei o erro. O erro está aqui. Na hora da leitura dos elementos da lista, eu não coloquei a posição. Eu só passei uma referência para o nome do array, o que não funciona. Então agora vamos testar. Finalmente, primeiro caso de teste tem que dar 5. Então vamos ver. 5. Agora o segundo caso de teste. 25 e 25. Como uma breve recapitulação do que fizemos até agora, eu primeiro fiz a leitura, depois eu li cada elemento da lista, em seguida eu inicializei a matriz tab e eu comecei a rodar o nosso algoritmo recursivo de programação dinâmica. A partir do retângulo que começa na posição 1 e termina na posição 1 e tem a soma 0, porque eu não sei nenhum elemento dele ainda. E a partir disso, primeiro eu vejo se eu li, se eu já passei por esse estado, ou seja, se eu já passei por essa posição início e fim com o retângulo, e se eu tiver passado, eu apenas retorno e acabo com a execução da função. Além disso, eu vejo se eu estou dentro dos limites da lista, isto é, se eu não estou tentando ler um retângulo que não existe, seja porque ele está com um início maior do que o comprimento da lista ou um fim maior do que o comprimento da lista. E depois eu verifico se a soma deste retângulo que eu estou lendo é maior do que a soma desejada. Porque se ela for igual ao tab in fim a 0, falando que eu já passei por aqui e que essa soma não me interessa, depois disso eu somo o elemento atual que eu estou observando, e se a soma for igual à soma desejada, eu falo que eu aviso a tabela que eu já passei por aqui, incremento 1 no valor da resposta. E após isso, eu continuo recursivamente indo para um próximo retângulo, ou continuando a soma, mas só estendendo o retângulo atual. Uma dúvida que deve surgir é esse tab. Por que eu usei esse tab e por que eu só não usei o res++? Eu usei o tab porque se eu não usasse ele, eu poderia fazer o algoritmo recursivo, mas além dele ficar lento, eu não saberia se eu já passei por esse retângulo. Ou seja, eu poderia gravar a mesma resposta, o mesmo retângulo mais de uma vez, o que daria uma soma muito maior do que a resposta desejada. Essa é a resolução do problema? Essa é a resolução do problema. Espero que tenha entendido tudo. Qualquer dúvida não hesite em perguntar nos comentários e até a próxima.